Seja muito bem-vindo ao podcast Endocrino Papers. Aqui lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou Ícaro Sampaio. Eu sou Eric Trovão. E o tema de hoje é Novo consenso sobre osteoporose com muito alto risco de fratura. Eric, várias sociedades têm tentado aí estratificar o paciente com osteoporose de acordo com o seu risco de fratura. Isso é importante para que a gente consiga reconhecer aquele paciente de maior risco e oferecer para esse paciente um tratamento diferenciado. Exato. Nós tivemos recentemente um consenso aí conjunto da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, a SBEM, e da Associação Brasileira de Avaliação Óssea e Osteometabolismo, que é a ABRASO, que elas escreveram justamente sobre como identificar esse paciente de muito alto risco e qual é o tipo de tratamento que vai ter que ser ofertado para ele. Quando terminar esse podcast, quais são as 3 coisas que o pessoal vai aprender? Bem, como identificar esse paciente que seria muito alto risco, o que fazer para esse paciente, que droga escolher para esse paciente e como utilizar essas drogas, né? Qual seria a forma de uso, quanto tempo usar. Né? E é muito importante a gente falar sobre isso, Ícaro, porque hoje em dia o tratamento de osteoporose envolve estratificação de risco. Né? A gente não pode mais olhar para todo paciente com osteoporose como sendo todos iguais. Antes, o paciente que tem osteoporose, eu tenho essas drogas aí de opções, escolha aí a que você quer dar. Né? Cada vez mais, a gente está direcionando isso. Vou selecionar melhor meu paciente para ver qual é o paciente que eu vou ter que tratar de uma forma mais intensiva aqui no início, para ter um benefício em relação ao risco de fratura. Então, nem todo paciente é para usar lendronato. Né? Assim como acontece em diabetes hoje, né? Que a gente individualiza o tratamento, mesma coisa se recomenda para osteoporose. Dislipidemia também, que a gente tem muito isso já há um tempo, de você separar quem é o paciente de alto risco cardiovascular, muito alto risco cardiovascular. Né? Então, para osteoporose, a gente está com isso agora. Todas as diretrizes novas que estão saindo está estratificando e dizendo o que seria o paciente com muito alto risco. Perfeito. Então, é isso que eu quero saber agora. Em pacientes com osteoporose, como é que eu defino muito alto risco de fratura? Pois é. Então, eu vou falar o que foi a definição da nossa diretriz aqui brasileira que você citou aí no início que foi feita. Certo? Claro que se você for para diretrizes diferentes, vai ter algumas coisas em comuns, algumas coisas que estão distintas, mas de uma forma geral, existem alguns caminhos que são semelhantes, certo? Primeira coisa que essa diretriz traz para a gente é em relação ao paciente que já tem a densitometria óssea, um score T menor que menos 2,5, ou seja, aquela faixa que a gente já conhece de osteoporose, e que teve ou uma fratura vertebral ou uma fratura de quadril, que são as duas fraturas, os 2 sítios de fraturas que mais aumentam o risco de fratura futura, principalmente se essa fratura, seja vertebral, seja de quadril, ocorreu nos últimos 2 anos. Certo. Por que nos últimos 2 anos? Essa história do tempo em que ocorreu a fratura, ela tem sido muito importante e as diretrizes elas têm batido nessa tecla, que é o que a gente conhece hoje em dia como risco de fratura iminente, ou risco iminente de fratura, ou seja, o paciente que corra para fazer uma coisa com ele, porque senão ele vai fraturar de novo. O tempo em que o paciente teve a fratura ele é muito importante. Então, o risco de um paciente fraturar, se essa fratura ocorreu no último ano, é muito maior do que se ocorreu nos últimos... ocorreu há 10 anos. Né? Esse risco ele vai caindo à medida que vai se passando um ano. Então, passou 1, 2, 3, 4, 5 anos, isso vai caindo. Então, se você tem aquele paciente já com fratura nos 2 sítios mais problemáticos, que mais aumenta risco, como é vértebra ou quadril, e essa fratura ocorreu nos últimos 2 anos, é o paciente que eu tenho que ser mais intensivo logo no início, mais agressivo. Certo. O paciente tem a osteoporose sitométrica, mas tem uma fratura de húmero. Ok, foi uma fratura só e foi de húmero de um sítio que me estressa tanto, tá? Eu não fico tão estressado. Agora, foi de vértebra ou de quadril nos últimos 2 anos, aí eu vou me estressar. E aí então, basta uma fratura nesse critério. Basta uma, porque eu estou falando de vértebra ou quadril. Certo? Agora, independente do sítio ou do tempo que foi a fratura, se o paciente tiver tido pelo menos 2 fraturas, né? 2 fraturas de vértebra, uma fratura de vértebra e outra de húmero, uma de rádio ou uma de quadril. Não interessa onde foi e não interessa quando foi, pode ter sido há 20 anos. Mas se ele tem na história dele 2 ou mais fraturas, ele também vai ser classificado como muito alto risco. Exemplo, o paciente já teve aí uma fratura de quadril há alguns anos e trouxe agora uma radiografia que mostra uma fratura vertebral. Já é um paciente de muito alto risco. Okay. Né? Ou tem 2 fraturas vertebrais. Né? Múltiplas fraturas vertebrais já entram com critério de muito alto risco.
Isso também, se a gente for olhar outras diretrizes, todas estão trazendo isso. 2 ou mais fraturas, e aí independente do sítio ou do tempo, é muito alto risco. Certo? Agora, o tempo, mesmo que você tenha só uma fratura, o tempo tem que ser levado em consideração. E aí seria 2 anos. Seria 2 anos. Depende da diretriz. Tem diretriz que coloca 1, tem diretriz que coloca 2. A diretriz que a gente está falando agora nesse podcast, que é a brasileira, coloca 2 anos, mas também especifica que tem que ser fratura de vértebra ou de quadril. Porque ele, como eu disse, ele junta as duas coisas, né? O sítio com o tempo da fratura. Ok. Tá? Então, densitometria indicando osteoporose com uma fratura de quadril ou vértebra recente ou múltiplas fraturas de qualquer sítio. Independente do tempo. Certo. E para o paciente que está usando corticoide, tem alguma observação nessa diretriz? Sim, ele coloca que se o paciente tem osteoporose induzida por glicocorticoide, né, ou nem tem ainda o diagnóstico, mas está em uso de glicocorticoide e fratura, né, aí basta uma fratura em vigência de glicocorticoide. Certo. Já é muito alto risco de cara. Então tá ali usando glicorticoide há 6 meses, fez uma radiografia de coluna, tem uma fratura de vértebra, só uma. Mas já é muito alto risco de cara. Mas a densitometria não é osteoporose ainda não. Não interessa. Ele está usando glicorticoide e teve uma fratura. De cara, ele já é muito alto risco. Então já entendam aí como o corticoide é uma coisa que sozinho já eleva o risco desse paciente. Só pelo fato de estar usando corticoide, que a gente sabe, se a gente for estudar a fisiopatologia da perda de massa óssea em pacientes usando glicorticoide, você fica assustado de tanta coisa que causa. Né? Então, o corticoide ele é muito deletério para o osso. Você ainda fraturar usando glicorticoide é porque esse osso está realmente muito ruim com o efeito desse glicorticoide. Classifica como muito alto risco. Uma dúvida que, inclusive, isso tem uma inconsistênciazinha entre as diretrizes, é com relação ao ponto de corte do T-score para indicar se esse paciente é muito alto risco. Primeira pergunta, o T-score sozinho pode classificar um paciente como muito alto risco de fratura? Depende da diretriz. Na brasileira? Na brasileira, não. Certo. A lógica é que para cada um desvio padrão que vai caindo, então, vamos supor, -2 a -3 é um risco, -3 a -4 já aumentou muito o risco do paciente. Então, realmente, quanto menor o score T, maior o risco de fratura. Então, isso fez com que algumas diretrizes colocassem ali que um T-score abaixo de -3 já é muito alto risco. Certo. A brasileira, ela foi um pouquinho mais criteriosa. Ela botou, um score T menor que -3, você leva isso em consideração. Mas você só vai classificar como muito alto risco se tiver pelo menos algum outro critério associado. Então, não basta o score T abaixo de -3 sozinho. Que outros critérios são esses? Eles colocam 4 critérios. Pode ser qualquer um deles associado a um score T abaixo de -3. Primeira, idade. Acima de 65 anos. Né? A gente sabe que o risco de osteoporose aumenta à medida que a idade avança. O risco de osteoporose também, mas eu quis dizer o risco de fratura. O risco de fratura aumenta à medida que a idade avança. Então, o score T abaixo de -3 com a idade acima de 65 anos é muito alto risco. Certo. Ou score abaixo de -3 com a presença de pelo menos uma fratura de fragilidade. Então, é só uma fratura. Né? Não é duas. Vamos supor, aqui dá um exemplo. Fraturou o antebraço distal há 3 anos. Isso sozinho não seria muito alto risco. Mas se o score T tiver abaixo de -3, aí você tem aí uma fratura junto com o score T muito baixo, aí você vai considerar muito alto risco e aí vai tomar a providência para esse paciente. Ou ainda esse score menor que -3 e uso de corticoide. Isso. Né? Mas não teve fratura, mas já é um score muito baixo, com você jogando corticoide por cima. Né? Então, esse paciente, mesmo sem fratura, ele vai ser muito alto risco. E o quarto critério é aquele paciente que tem um score abaixo de -3 e tem alto risco de queda, certo? Uma coisa que essa diretriz fez, até uma vantagem se você pegar, por exemplo, a diretriz do ACE, ela bota lá ela bota alto risco de queda como sendo critério, mas ela não define o que é alto risco de queda. A brasileira, ela também já foi mais criteriosa em relação a isso. O que foi para ela alto risco de queda? Paciente que já teve 2 ou mais quedas no último ano é um paciente que eu vou classificar como alto risco de queda. E aí, se junta esse alto risco de queda, tem um score T menor que -3, eu classifico como muito alto risco. Certo. Claro que a gente também pode lançar, assim, por outro lado, criticar, dizer, tudo bem, mas esse paciente já caiu. Né? Será que eu não vou deixar também passar pacientes que têm muito alto risco de queda e não caiu ainda, ou caiu só uma vez? Mas se você ler o texto da diretriz, ele coloca também que além desses 2 ou mais quedas no último ano, você pode considerar como alto risco de queda aquele paciente que já tem uma performance física
ou uma performance cognitiva alterada, né? Que geralmente é o que acontece naqueles idosos mais frágeis. Então, se você está diante ali já de um idoso mais frágil, um paciente com sarcopenia, por isso com performance física alterada, ou do ponto de vista cognitivo, já é um paciente que a gente sabe que a queda da cognição aumenta o risco de queda, então já é comprometido, você pode sim considerar esse paciente como alto risco de queda, e se o score TEC está abaixo de -3, você já o classifica como muito alto risco. Perfeito. Então seria o score T abaixo de -3, mais alguma outra condição de risco, Isso, certo? idade acima de 65, alto risco de queda, uso de corticoide ou a presença de uma fratura de fragilidade. Ok. E o FRAX? Pode classificar um paciente como sendo muito alto risco de fratura? Pode. Né? Isso algumas outras diretrizes também já vem falando isso, que se o paciente cair ali no risco pelo FRAX num determinado ponto mais alto, né, ele seria muito alto risco. Para o Brasil, né, lembrando que o FRAX no Brasil segue a metodologia britânica em que eu vou plotar esse paciente num gráfico de risco de fratura. E geralmente vai ter ali uma curva, que a gente chama curva de intervenção. Abaixo da curva está todo pintadinho o gráfico de verde, que é quando o paciente tem baixo risco. Acima da curva está todo pintadinho de vermelho, que é quando ele tem alto risco. Mas imagine o seguinte, vamos supor que o paciente é plotado acima da curva, mais pertinho do limite. E outro é plotado bem longe, bem no alto, bem longe desse limite. Claro que esse foi plotado bem no alto, teria teoricamente um risco de fratura maior. E esse seria um paciente de muito alto risco, né? O que é que a gente aguarda para o futuro? Que o FRAX, quando for ser calculado e gerar o gráfico, ele já vai dividir acima dessa linha de intervenção uma partezinha, né, para alto risco e outra partezinha para muito alto risco, né? Isso a gente não tem ainda, quando a gente calcula, não tem. Né? Então fica uma coisa muito mais no olhômetro, ver, o ponto o paciente foi plotado muito, muito acima, talvez ele seja muito alto risco. Né? O que vai ficar para a gente de limite é aquele paciente que está acima de 20% acima da linha de intervenção do risco. Então, eu calculei o risco foi X. Né? Esse X está, sei lá, 25% acima do que seria o paciente, por exemplo, ali na linhazinha de intervenção. Então, esse ponto de 20% acima é o parâmetro que vai ser usado aqui para muito alto risco. Ok. Mas a gente ainda não tem esse desenhozinho bem feitinho ali no gráfico quando a gente calcula. Então, a gente percebe que a fratura, a presença da fratura, de modo geral, é algo que vai dominar aí os maiores critérios para indicar que esse paciente tem muito alto risco. Sim. O uso do corticoide conta muito também. Isso. O T-score somado com algum fator de risco e agora também a questão do FRAX, né? O quanto esse paciente está acima da linha de intervenção. Isso, exatamente. Quando eu penso em tratar um paciente com osteoporose, Eric, a primeira droga que vem na minha cabeça é o bisfosfonato. Claro. Nós temos inclusive um podcast, né, com tudo que o pessoal tem que saber sobre bisfosfonatos. O que é que vai mudar nesse paciente classificado como muito alto risco de fratura? Pronto. O paciente com muito alto risco é aquele paciente que não deve começar com bisfosfonato, com alendronato, com risendronato. Esse é o paciente que tem que começar com uma droga anabólica. Então, ao classificar e ao estratificar o risco, eu estou mudando o tratamento. Eu estou dando um tratamento mais agressivo, digamos assim, um tratamento mais intensivo, para eu diminuir mais ainda o risco desse paciente fraturar. Né? Então, é importante eu classificar para eu escolher minha terapia. E aí eu vou escolher a terapia anabólica. Sim. Quais anabólicos eu tenho no Brasil? Teriparatida e romosozumab. Então, de um ponto de vista geral, eu posso utilizar ou um ou outro, se eu classifico o paciente com muito alto risco. E aí, qual é o tratamento ideal? Começa o anabólico, o teriparatida e romosozumab, depois que atingir o tempo máximo de uso, que vai ter um tempo máximo para cada um deles, daqui a pouco a gente vai dizer qual é o tempo máximo de cada um. Passou o tempo máximo, a gente obrigatoriamente inicia um antirreabsortivo, certo? Para quem está acompanhando a gente que não é endócrino, então essa terapia anabólica seria o que exatamente? Seria uma droga formadora de osso. Né? Então, tanto teriparatida como romosozumab estimula a formação de osso. O antirreabsortivo, ele inibe a reabsorção. Certo? Então, uma massa óssea equilibrada tem que ter formação equilibrada com a reabsorção. Formação e reabsorção. Né? O antirreabsortivo diminui a reabsorção. O anabólico aumenta a formação. Certo? Okay. Em relação, quando eu comparo teriparatida com romosozumab, o teriparatida só aumenta a formação. Já o romosozumab aumenta a formação e inibe reabsorção. Então, o romosozumab teria um efeito duplo. Isso quer dizer que ele é melhor do que o teriparatida? Eu não posso dizer isso ainda, porque eu não tenho estudo comparando os dois em relação a risco de fratura. Certo? Mas,
eu posso usar, em qualquer situação eu posso usar qualquer um dos dois, ou existem situações em que eu escolho um ou outro. A própria diretriz já coloca algumas situações, mesmo o paciente sendo muito alto risco de fratura, em que eu vou escolher um ou outro. Um deles, que a gente já vem citando aqui, é o paciente que está em uso de glicocorticoide. Então, se é uma osteoporose induzida por glicocorticoide, eu classifiquei o paciente como muito alto risco, a preferência ainda é pelo teriparatida. Por quê? Porque eu não tenho evidências ainda, não tenho estudo do romosozumab na população de pacientes com osteoporose induzida por glicocorticoide. É por falta de evidências. Pode ser que surjam as evidências e mude e diga, tanto faz usar um ou outro, ou até que um seja melhor que o outro. Né? Mas, por enquanto, o que a diretriz traz não tem evidências com romoso. Se o problema é o uso de glicocorticoide, eu vou escolher o teriparatida. Existe uma outra diferença também. Veja, eu disse que o ideal no paciente de muito alto risco é fazer o anabólico e depois trocar para um antirreabsortivo. Lembrando que essa troca é obrigatória. Porque se não continuar o tratamento com antirreabsortivo, o paciente vai perder tudo que ganhou. Certo? Mas é muito comum na prática clínica o paciente, mesmo sendo com muito alto risco, já chegar para a gente em tratamento com bisfosfonato, por exemplo. Às vezes chega para mim e diz, esse paciente aqui é muito alto risco, mas ele está usando alendronato, sei lá, há 3 anos. Né? E aí é um paciente que eu vou olhar, não, esse paciente está usando bisfosfonato, mas eu vou trocar. Eu vou fazer um anabólico para ele, porque o ideal era já ter começado com anabólico. Quando o paciente já vinha em uso de antirreabsortivo e eu vou trocar para anabólico, o ideal, segundo a diretriz, é você escolher o romosozumab em vez do teriparatida. Por quê? Porque a gente tem estudo comparando teriparatida e romosozumab após pacientes usando bisfosfonato e que mostrou que quando você troca para o teriparatida, ocorre uma perda transitória de massa óssea, principalmente no quadril. Já com o romosozumab isso não acontece. Ou seja, resumindo, quando o paciente já vem usando antirreabsortivo, se você usar o romosozumab, você ganha mais massa óssea do que se você usar teriparatida, certo? Isso vai ter alguma interferência em risco de fratura? Não sei. A gente não sabe. Então, é uma indicação baseada em ganho de massa óssea. Eu não posso dizer ainda que tem alguma influência em relação a desfecho, que é a fratura. Aí vamos aguardar estudos futuros. Só para o pessoal entender, eles podem pensar o seguinte, se eles estão falando que ganha mais massa óssea, óbvio que é melhor. Não é bem assim. Quando a gente pensa em osteoporose, o principal objetivo é evitar a fratura. Isso. Né? Por isso que só ganhar massa óssea e não reduzir fratura, para a gente não significa muita coisa. Essa é a mesma lógica de colesterol. Né? Eu não baixo colesterol por baixar colesterol. Posso ter uma droga que baixa colesterol, imagina diminuir o risco cardiovascular. Essa droga não serve de nada. Exato. Então é a mesma lógica aqui. Então, tudo bem, ganhou mais massa óssea, é bom, é positivo. Então, vamos, por enquanto, estar escolhendo o romosozumab. Mas eu preciso de estudo depois me dizendo se isso vai ter alguma interferência em risco de fratura. Porque se não tiver, aí tanto faz. Certo. Érica, a gente está falando aqui de teriparatida e romosozumab. Tem muita gente que está viajando, né? Que droga é essa? Como é que eu uso? Nunca usei essa droga na vida. Nunca prescrevi. Né? Que palavrão é esse? Então, vamos lá. Na prática, como é que a gente faz para prescrever esses agentes anabólicos? Ambos são subcutâneos, certo? E aí vai vir, a vantagem de ambos é que já vem a caneta pronta, certo? Só para aplicar. O paciente não precisa nem colocar a dosezinha lá, como a gente faz de caneta de insulina. Já tá, a dose já está lá. Já evita esse problema. Está prontinha para uso. Tanto o teriparatida como o romosozumab, certo? No caso do teriparatida, o uso é subcutâneo diário. Você vai fazer todo dia. A aplicação é muito parecida com a aplicação de insulina. Certo? Inclusive, a agulha utilizada é a mesma agulha que se utiliza para as canetas de insulina. Certo? Vai ali todo dia colocar uma agulha e aplicar subcutâneo no abdômen, tranquilo, todo dia. Tempo máximo de uso, 2 anos. Não, por bula, não pode ultrapassar 2 anos. Ainda por aquela história de osteosarcoma, né, em modelos animais, não é isso? Isso, em camundongo foi visto aumento do risco de osteosarcoma, porque é uma droga que estimula o osso. Né? Em ser humano, aí em camundongo viu-se que foi com 2 anos que aumentou, depois de 2 anos de uso que aumentou o risco. Aí em ser humano, a droga foi aprovada para 2 anos, mas não tem nada em ser humano dizendo que aumenta o risco. Inclusive, tem um dado interessante, que desde a liberação teriparatida só houve a descrição de um caso de osteosarcoma até hoje. Então, assim, a gente não sabe, a gente está extrapolando dados do animal, mas assim ficou na bula. Certo. E não vai mudar. Já o romosozumab, embora também subcutâneo, a aplicação não é diária, a aplicação é mensal, certo? E o tempo de uso é de 1 ano.
Então, teriparatida você usa todo dia por 2 anos. Romosozumab você usa uma aplicação ao mês por 1 ano. Outra coisa é que a aplicação são 2 canetas, na verdade. Não é nem caneta, vem a seringa. A caixa do romosozumab vem com 2 seringas. Cada seringa tem 105 miligramas. Você aplica as duas de uma vez para somar 210 miligramas da dose. Então, são 2 seringas, aplicou, pronto. Você vai aplicar no próximo mês. Certo? Então, vão ser 12 caixas ao todo de tratamento, né? Cada caixa com 2 seringas. Vale ressaltar que a terapia anabólica tem um custo bem elevado, né? Isso é importante. E isso não é uma terapia barata. A teriparatida é disponibilizada no SUS. Depende do estado. Daí eu não sei qual estado estão ouvindo, mas aqui em Pernambuco, por exemplo, é disponibilizado. A gente tem muito paciente no Hospital das Clínicas. Claro, como é de referência, vem muito paciente com muito alto risco e a gente já começa o anabólico de cara. No caso, teriparatida, porque o romosozumab chegou há menos tempo e ainda não é disponibilizado aqui na Secretaria de Saúde. Sim. Mas ainda sempre procurar saber no seu estado, né, se fornece ou se não fornece. Porque realmente são drogas caras. E quais são os critérios que o Estado adota, né? E cada estado aí vai ter o seu critério para... Isso que eu falei aqui, muito alto risco, é uma diretriz que saiu agora, não necessariamente no seu estado. Sim. Vai estar atualizado de acordo com as últimas diretrizes, né? Eric, um outro ponto que a diretriz aborda é aquele paciente que tem diagnóstico de osteoporose, que já está em uso de um bisfosfonato, e você, por alguma razão, vai indicar uma mudança de tratamento, vai indicar mudar esse bisfosfonato para uma terapia anabólica. Quais são os critérios para que esse paciente precise fazer essa transição de bisfosfonato para terapia anabólica? Certo. Uma das primeiras coisas aí é o paciente que faz falha terapêutica com bisfosfonato. Então, você pode sim mudar, mesmo que o paciente não seja muito alto risco, tá? Certo. Ele vinha ali usando bisfosfonato indicado de uma forma correta, mas esse paciente está em falha terapêutica. E aí, se ele está em falha terapêutica, eu posso mudar para uma droga anabólica, certo? O que seria essa falha terapêutica? É aquele paciente que está com adesão, está usando direitinho o bisfosfonato. Se tiver falta de adesão, não está respondendo por causa disso. E você já afastou causas secundárias. O paciente não tem nem nada. Porque se o paciente está falhando, você também tem que primeiro afastar, ver se ele não surgiu aí um hiperpara, não tem uma doença celíaca que você não investigou. Investigar causas secundárias, reinvestigar, certo? Afastou, não, ele usa a droga direitinho, não tem nenhuma causa secundária, aí eu vou ver se preenche critério para falha. Quais são esses critérios para falha? Se o paciente já teve 2 fraturas, em vigência do tratamento com bisfosfonato, é falha. Certo? Aí você já pode trocar para o anabólico. Se ele teve uma fratura e também está perdendo massa óssea na densitometria. Então, veja, uma fratura só não é indicativo de falha. Você tem que ter uma fratura mais perda de massa óssea. Assim como só ter perda de massa óssea também não é critério de falha. Você teria que ter a perda de massa óssea e a fratura. Certo? Okay. Então, ou tem perda de massa óssea com uma fratura, ou tem 2 fraturas. Se só perder massa óssea, não define falha, não tem indicação de trocar. Não. Claro que isso é muito individualizado. Você vai acompanhar esse paciente, você não troca de cara. Mas vamos supor que na segunda reavaliação do segundo ano ele continua perdendo. Aí, né, vamos também usar o bom senso. Okay. Tá? Mas o que a diretriz diz como uma forma, como critérios para auxiliar a gente na hora da troca, são esses 2 critérios. 2 fraturas ou uma fratura mais perda de massa óssea, né, caracterizando falha terapêutica e, consequentemente, permitindo que você faça o anabólico. É obrigado a trocar pelo anabólico? Também não. Né? A gente está dizendo assim que o anabólico aqui, nesse caso, é uma opção. Mas, por exemplo, se o paciente vinha usando bisfosfonato oral e falhou, você pode trocar para um bisfosfonato venoso, com o ácido zoledrônico. Não é obrigado a ir para uma droga anabólica, mas a droga anabólica passa a ser uma opção também, certo? Mas é importante definir esse caminho, né? Quando a questão anabólica é relativamente nova, né? Principalmente para quem não é endocrinologista, então é bom saber quando indicar, até porque isso vai demandar para o paciente um custo bem mais elevado do que o bisfosfonato. A gente tem que ter aquele cuidado em não deixar de indicar para quem tem indicação, mas também não sair indicando para todo mundo, porque tem uma questão aí de custo-efetividade, a gente não tem estudo de custo-efetividade. Né? Será que passar anabólico para todo mundo? Vamos passar para todo mundo agora, independente do risco. É custo-efetivo? Não sei, a gente não tem esse estudo para avaliar. Então, por enquanto, a maioria dos pacientes vão continuar usando o mais barato, que é um alendronato, um risendronato. Mas aquele paciente classificado como muito alto risco, ou que vinha o uso de bisfosfonato e mesmo assim está falhando terapeuticamente, é um paciente que eu tenho que tentar, pelo menos, oferecer o que seria melhor que a droga anabólica.
Tem ainda uma outra situação em que o paciente está usando bisfosfonato que você pode trocar, que seria o paciente, de novo, entra o corticoide aqui. É o paciente que tem osteoporose induzida por glicorticoide, está tratando com bisfosfonato e aí fratura. Pronto. Aí é porque já está usando corticoide, fraturou, você já troca para um anabólico. Perfeito. Certo? E importante lembrar, porque a gente está falando aqui, Ícaro, de bisfosfonato, troca bisfosfonato, não. E se o paciente estiver usando denosumab? Né? O que a diretriz coloca, está escrito nessa brasileira, é não troque para anabólico. Certo? Não tem nenhum estudo que garanta para a gente a segurança de parar o denosumab e começar uma droga anabólica. Então, eles não indicam. Eles indicam essa troca quando o paciente está fazendo bisfosfonato, não quando está fazendo denosumab. Perfeito. Certo? É isso, mais uma diretriz recém-lançada e já discutida por nossa equipe. Se você conferiu esse podcast, gostou, já compartilha imediatamente com o seu colega que também trata pacientes com osteoporose, endocrinologista, reumatologista, geriatra, médico de família, clínico geral, o que seja. Compartilha aí o nosso conteúdo e continue acompanhando o Endocrino Papers nas redes sociais. Até a próxima. Tchau, pessoal.